A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos assistindo. Louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos de meditar um pouquinho da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor junto com vocês. Aqueles que estão nos seguindo, nós estamos estudando o livro de Mateus e estamos agora no capítulo 4, continuação do capítulo 4. Mas se você está vendo pela primeira vez, procure os programas anteriores, porque nós estamos estudando sistematicamente a palavra de Deus, capítulo por capítulo, livro por livro. Então, busque os outros programas nossos, mas comece agora e não desista. Continue conosco estudando, amém? Vamos, antes de mais nada, entrar na presença de Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio que temos, Senhor, de falar da Tua Palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por tantas bênçãos já recebidas em nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe agora cada um que nos assiste, cada um que nos ajuda a fazer esse programa. Abençoa também a minha vida, me dá clareza de expressão, sabedoria para explicar a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, abre os ouvidos, abre o coração, abre todo o entendimento daqueles que estão ouvindo agora a Tua Palavra, para entendê-la e para aplicá-la em sua vida. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, eu gostaria de ler com vocês Mateus 4, do 12 ao 17. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu a grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Então, Jesus vai iniciar agora, né, os seus trabalhos, né? Foi batizado, jejuou, foi tentado, agora ele vai para a Galiléia. Jesus vivia em Nazaré até então, e junto com a sua família. A Galiléia era uma região bastante diversificada, né, no sentido do estilo de vida daquele povo. Eles eram um pouco diferente daquele judeu que morava no sul, ali na cidade de Jerusalém, ali no sul da Judéia. Ele era um povo discriminado até pelos judeus do sul. E aquela região era uma região assim, onde você encontrava bastante pessoas más, pessoas envolvidas com vários tipos de pecado. Era um lugar muito difícil, né, de trabalhar, de tornar aquelas pessoas com uma vida mais adequada a uma sociedade de paz, uma sociedade que Deus queria, né? Havia muito comprometimento social naquela região. E é para ali que Jesus vai, para aquela região da Galiléia, né? Então ele chega ali, por isso Jesus também é chamado de Galileu. E ele vai a uma cidade chamada Cafarnaum. E nós sabemos também, depois vamos comprovar isso através da Bíblia, né, que onde Jesus fez mais milagres foi em Cafarnaum. Gozado que às vezes a gente fica pensando, né, que aquelas pessoas que já se julgam boas, já se julgam santas, eu não tenho pecado, eu faço tudo direitinho,
Eu não sei, talvez essa pessoa tenha até mais dificuldade de vir a Jesus e ser salvo do que aquela pessoa que a gente já não dá mais nada para ela. Porque quando ela encontra Jesus, ela crê em Jesus, ela tem uma transformação de vida que é algo muito impressionante, né? E a gente vê em todo o Evangelho de Jesus isso ocorrendo. Aqueles que se diziam bonzinhos não agradavam a Deus, porque na verdade não eram, não se arrependiam e não reconheciam seus erros. Mas aqueles que não eram nada, que eram bandidos, ladrões, prostitutas, marginais, quando conheciam Jesus, eles mudavam, mas mudavam assim, de uma maneira radical a sua vida. Era grande a transformação. Eles passavam a crer nesse Deus Todo-Poderoso, capaz de transformar a sua vida, e transformava de tal forma que eles eram grande testemunha daquilo que Deus fazia. Então, talvez por isso Jesus começasse então o seu trabalho naquela região da Galileia. Cafarnaum, essa cidade, Cafarnaum significa aldeia ou vila de Naum. Então, ali viviam muitos pescadores também, porque Cafarnaum ela está localizada, né, bem próxima ali do mar da Galileia, do grande mar da Galileia, que na verdade é o Rio Jordão, mas se concentra ali um volume de água bem grande, os ventos agitam aquela água e parece um mar, mas na verdade é água doce, porque é o próprio Rio Jordão. Então o mar da Galileia é uma grande fonte de economia daquela região. Havia muitos pescadores, muito barco, a vida ali, né? Eles exploravam ali muito o mar. E Jesus começa, como nós vimos aqui, quando Jesus ouviu que João estava preso, ele voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Como eu disse, para se cumprir a Escritura, que está no 14 e 15. Então, ali no versículo 16, ele diz: o povo que estava em trevas viu a grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Então, era um povo mesmo que estava perdido, estava na treva. Mas Jesus ficou naquele lugar ali trabalhando de uma forma que a luz resplandeceu ali naquele lugar. Jesus ficava muito por ali. As passagens da Bíblia vai mostrar até que uma das casas em que ele sempre estava era na casa da sogra de Pedro, né, que é um dos seus primeiros discípulos. Então, Jesus ficava ali. E ali ele fez muitos e muitos milagres naquela região. Talvez seja a região que ele mais fez milagre, porque aquele povo que já não tinha mais nada, que vivia nas trevas, que tinha uma vida muito ruim, quando viu Jesus, conheceu Jesus, a fé e a crença daquele povo em Jesus fazia que os milagres acontecessem ali de maneira maravilhosa. O que não aconteceu em Nazaré. Nazaré era a terra de Jesus, né? Jesus, o Nazareno. Mas como ele também foi viver na Galileia, ele ficou também conhecido como Jesus, o Galileu. Mas Jesus de Nazaré, em Nazaré mesmo, Jesus não fez muitos milagres, porque aquele povo ali era muito incrédulo. Eles não acreditaram em Jesus. Já isso não aconteceu na Galileia, ali em Cafarnaum. O povo acreditava, o povo vinha e seguia Jesus, né? E queria ouvir o que o grande mestre estava falando. Então, uma coisa interessante é que Jesus, ali na cidade de Cafarnaum, ele se dirigia às pessoas, olhava para as pessoas, chamava as pessoas, e por isso ali também ele começou a chamar os seus discípulos. Ele buscar os seus discípulos.
Eram muitas pessoas que andavam atrás de Jesus. Eram muitos os seguidores de Jesus. Estavam interessados em ouvir o que ele falava. Mas Jesus, de repente, começa a escolher umas pessoas e chamar umas pessoas para fazer o trabalho juntamente com ele. Mas, na verdade, era para assisti-lo mais de perto, porque Jesus tinha um propósito. Jesus, quando ele opera um milagre no nosso meio, porque Jesus continua operando milagre, aquele mesmo Jesus que fez tantos milagres em Cafarnaum, em toda a região da Judéia, ele está vivo, ele não morreu, ele morreu, mas ressuscitou. E ele vive para todo sempre. E ele mesmo disse, eu estarei convosco até o final do século. Então esse Jesus continua fazendo milagres. E sabe que continua essa história? A gente vê mais milagres de Jesus no meio daquele povo que se considera perdido do que no meio daquele povo que se diz santo. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto que os milagres de Jesus, ele ocorre em quantidades muito maiores no meio daquele povo que nós achamos que é um povo perdido. Porque parece então que a situação é quase que a mesma. Mas nos lugares onde as pessoas se sentem santa, tudo direitinho, a gente quase não vê o milagre de Jesus. Porque na verdade, falta fé. A fé é algo muito importante, porque o próprio Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível ver maravilhas, é impossível ver milagres. Por isso que lá em Nazaré, eles não tinham fé, eles não estavam acreditando em Jesus. Então eles não viam milagre. Talvez Jesus tivesse feito algumas curas ali, mas não grandes milagres, porque aquele povo não tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eles viram Jesus, eles falaram, mas não é esse o filho do carpinteiro José e de Maria? Que coisa boa pode vir de Nazaré? Eles não acreditavam. E isso continua acontecendo no nosso meio. Meu esposo era um grande missionário, Deus operava de uma maneira maravilhosa na vida dele. E eu vi muitas maravilhas. Mas sabe onde? Em lugares que ele era totalmente desconhecido. Em lugares onde havia um povo que muitas pessoas que não andavam, que não ouviam, que eram enfermos e que vinham com toda a fé, acreditando que esse Jesus maravilhoso estava nele e poderia operar através dele. Mas também já havia no meio de pessoas incrédulas que nada aconteceu. As pessoas não acreditavam. E isso aconteceu. Aí a gente vê duas situações, né? Nazaré e Cafarnaum. Continua existindo isso no nosso meio. Um lugar onde ocorre verdadeiramente milagres. Não pelas pessoas, porque as pessoas não têm poder nenhum. Mas pela presença de Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No lugar onde não há fé, não há milagres. Mas no lugar onde as pessoas verdadeiramente creem que Jesus pode curar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode libertar. Nesse lugar, muitos milagres acontecem. Amém? Então, Jesus, quando ele faz um milagre num local, ele quer também que aquelas pessoas que observaram aqueles milagres, que observaram aquelas maravilhas, venham com ele. Porque no final, quando ele vai embora para o céu, de volta para o Pai, ele diz, vocês estão admirados com as coisas que eu fiz, mas vocês poderão fazer ainda coisas maiores, se tiveres fé e se acreditares. E é por isso que Jesus nos chama para estar muito perto dele. Porque quanto mais a gente vê os milagres de Jesus, mais fé nós temos. E daí Deus nos reveste do seu poder
para que através de nós, como vasos dele que somos, possamos também ver Jesus operar maravilhas através de nós. Amém? Deus o abençoe, que a fé de Deus, que essa fé maravilhosa possa se instalar no seu coração. Amém.